Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Virgínia e hoje nós estamos aqui fazendo a leitura de Isaías. Vamos começar esse devocional de Isaías no propósito que Deus vai abençoar muito a sua vida. Então, antes da gente começar esse propósito, essa leitura, esse devocional, pega um papel, escreve tudo que você está enfrentando. A guerra que você está enfrentando, a luta que você está passando, sabe? Você está passando às vezes por um deserto, por uma guerra, por uma crise. Escreve. Ah, minha crise, meu momento agora é emocional. Estou passando por isso. Está acontecendo isso dentro de mim, na minha casa. Coloca aí, estou passando por uma guerra financeira. Não estou conseguindo pagar minhas contas, estou com uma dívida enorme, estou falindo. Minha guerra é familiar, meu marido tá querendo ir embora de casa, tá com a amante, ou tá se envolvendo com coisa errada, ou tá bebendo muito. Não sei. Coloca aí no papel toda a guerra que você está enfrentando, coloca nesse papel. E todos os dias que a gente lê Isaías, você vai pegar esse papel, vai colocar na palavra de Deus, vai fazer uma oração em cima disso, tá bom? Então vamos lá. Isaías 1. Descrição dos pecados e dos sofrimentos do povo. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não entende. Olha só, olha que coisa, né? Aquele Deus dá exemplo dos animais, do boi que conhece o seu dono. Os animais são irracionais, mas eles têm o conhecimento de quem o protege, de quem cuida dele. Mas o povo de Deus não tem o conhecimento, o entendimento que pode confiar em Deus, que pode se prostrar diante de Deus, que pode buscar a Deus e ter vitória nas suas lutas. Não tem conhecimento da vontade de Deus, buscar saber como servo, buscar saber qual é a vontade do seu Senhor, que é Deus. O povo de Deus não tem conhecimento em saber qual é a vontade de Deus, o que Deus espera da pessoa, daquele ser. Então, gente, nós somos racionais e não temos esse conhecimento. Não temos o interesse, muitas vezes, de ler a palavra de Deus. Quantas vezes você já pegou a Bíblia? Ou você falou assim, eu vou ler a Bíblia hoje. Passou o dia inteiro e você não leu. Ou você pegou a Bíblia, ficou com sono e aí desistiu de ler. Ou dormiu em cima da Bíblia. Eu fiz aí uns vídeos em Salmo 119, gigante, né? Mas fala da palavra de Deus. Vá lá dar uma olhada. Você vai entender um pouco mais sobre isso, sobre a palavra de Deus. E aqui tem tudo o que você precisa para sua vida. E muitas vezes você não lê. É um manual de vida. É um manual de instrução para a sua vida, para o seu dia a dia. E muitas vezes você está com preguiça de ler ou você não teve tempo. Como assim? Você não precisa ler a Bíblia um ano, talvez é um propósito legal. É um propósito legal ler a Bíblia um ano? É, claro que é. Mas você não precisa se você não tem tempo. Se você pegar um versículo por dia para ler, Deus já vai mudar a sua vida. Mas, muitas vezes você prioriza outras coisas. Você prioriza outros problemas que você tem, muitos problemas que você tem. Mas você está fazendo justamente o oposto do que Deus está falando aqui. Você está fazendo justamente o oposto. Você está priorizando as suas lutas, as suas guerras, os seus problemas, as coisas que você precisa resolver. Sendo que você pode chegar, a primeira coisa que fazer, buscar o conhecimento em Deus, buscar a Deus antes de tudo. E olha, eu vou dizer com toda certeza, quando você quando você coloca essa intenção dentro do teu coração, Deus de fato se revela na sua vida. E os seus problemas, aquilo que você estava demandando muito do seu tempo, ou você estava tirando a sua paz, Deus resolve. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque
seríeis ainda castigados, se mais vos revelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. A cabeça enferma e o coração fraco são aquelas pessoas que estão passando por alguma luta emocional, estão passando por algum problema neurológico, emocional, psicológico, né? E aí elas não têm a firmeza, não têm aquela força que ela precisa, que está em Deus. Muitas pessoas falam assim, depressão não tem cura, depressão, síndrome do pânico, não é falta de Deus. Olha, isso aí divide muitas opiniões, mas eu vou dizer pra você que eu tinha uma baixa autoestima muito, muito elevada. Quando eu era adolescente, eu vivia dentro de um quarto trancada, não queria me comunicar com ninguém, não queria ter amizades, não queria... Eu vivia isolada. Ir pra escola, pra mim, era um tormento. Não, eu não sofria bullying, não. Mas era eu que carregava essa baixa autoestima tão grande dentro de mim que eu queria me afastar das pessoas. E quando eu cheguei na igreja, com 16 anos, com 17 anos cheguei na igreja, eu tive essa libertação, eu tive essa transformação na minha vida. Eu vivia triste, eu vivia chorando, cabisbaixo, um problema emocional, um complexo de inferioridade muito grande que eu tinha na minha vida. E quando eu cheguei na igreja, eu me libertei dessa dor. Eu me libertei dessa baixa autoestima. Eu queria estar lá, eu queria me dedicar, eu queria falar com as pessoas, eu queria coisa que era justamente o oposto de antes. Justamente o oposto de antes. Então, minha amiga, meu amigo, se era depressão, eu não vou dizer que eu fui diagnosticada com depressão porque eu não fui no médico. Mas, né, tinha todos os sintomas. Hoje a gente conhecendo, naquela época não se falava muito, hoje a gente conhecendo, sabendo o que é depressão, com tanta naturalidade, a gente ouve muito falar sobre depressão. Hoje eu sei que eu tinha depressão. Era um vazio enorme dentro de mim, era uma tristeza enorme dentro de mim, parecia que existia um buraco. Mesmo que meus familiares tentassem fazer algo por mim, eles não conseguiam. Não conseguiam fazer nada por mim. Mas Deus conseguiu. Deus fez, Deus mudou meu interior, Deus mudou a minha vida. Deus mudou aqui dentro para depois mudar aqui fora. Então, se você não tem essa firmeza, se você não tem essa força que vem de Deus, busque hoje. Está falando de você aqui. Estava falando de mim quando eu cheguei na igreja. E eu consegui me libertar dessa dor. E hoje, graças a Deus, eu tenho a firmeza na palavra. Minha vida foi construída sobre a rocha que é Jesus. E hoje a minha vida tem firmeza. São mais de 15 anos que eu estou na presença de Deus, que eu consegui me libertar dessa dor. E nunca mais eu voltei para esse mesmo buraco. Nunca mais. Então, minha amiga, meu amigo, se depressão não tem cura, é porque a pessoa não conheceu a Deus. Que depois que a gente conhece a Deus, a nossa vida muda. Tem cura. Tudo, Deus cura tudo. Deus tira toda dor. Deus tira toda angústia. Se você crê, você vai ter essa mudança na sua vida. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossas presenças e está como devastada numa subversão de estranhos. Versículo 8. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupania no penipinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povos de Gomorra. Aqui está dizendo aquelas pessoas que estão longe de Deus, que estão no pecado, que estão distantes de Deus, estão vivenciando aquilo que desagrada a Deus, experimentando aquilo que desagrada a Deus. Então, quando você se volta para Deus, toda essa dor, toda essa tristeza é lançada fora. Então, se volta para Deus e aí a sua vida vai mudar de fato, de verdade. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias,
Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Deus não aceita o pecado. Ele aceita o pecador. Ele aceita você que se arrepende. Mas agora você, estando na presença de Deus e vivendo no pecado, Deus rejeita. Não tem como, não tem como. O que é puro, conviver com quem é impuro. Não dá. Se você está vivendo no pecado, se você está vivendo longe de Deus, não adianta fingir que Deus não está vendo, que vai ficar tudo bem, que Deus perdoa. Deus perdoa sim, com consciência, quando você se arrepende. Quando você, de fato, fala, para mim já deu, eu não vou mais fazer isso e desagradar a Deus. Chega, vou mudar de vida. Aí sim, Deus te perdoa. Aí sim, Deus te aceita. Mas agora, você ficar assim, vou fazer isso, depois eu peço perdão e tá tudo certo. Deus é muito inteligente, a sabedoria vem de Deus. Deus vê tudo. Não tem como você enganar Deus. Você está vivendo no pecado, a sua vida vai ser fraca. A sua vida vai ser longe de Deus. A sua vida não vai ter sucesso. Você vai ver nas sombras. Você vai viver uma vida fracassada. Você vai viver uma vida sem firmeza. Vai viver uma vida construindo a sua vida na areia. Na areia. Vai passar um vento, uma tempestade, e você vai cair, vai derrubar você. A sua vida vai desmoronar. Não adianta fingir que tá tudo bem. Deus sabe. Deus está vendo tudo. No versículo 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não adianta enganar a Deus, querer enganar Deus. Você não vai conseguir enganar Deus, ele vê você, ele vê as suas mãos, ele consegue enxergar as suas intenções, ele consegue enxergar o que você fez, o seu passado, quando você fez no escuro, quando você fez quando ninguém estava vendo. Ele sabe. Não adianta fingir que não sabe, porque Deus sabe. Deus sabe tudo. E ele não vai aceitar, você pode fazer 1000 coisas boas, mas se você está no pecado, Deus sabe, aquilo ali é impuro. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Isso aqui é autoexplicativo, né? Eu acabei de falar. É isso. Aprendei a fazer o bem. Muda a sua postura. Muda as suas ações, as suas atitudes. Muda. Se converter é mudar. Se converter é você ser de um jeito e você mudar completamente os seus atos, as suas maneiras de viver. Tudo, tudo. Então muda as suas intenções, começa a fazer o bem, começa a mudar suas atitudes. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos. Olha só, Deus te chama a raciocinar. Deus te chama a pensar, não agir pelas emoções, pelos sentimentos, não agir, sabe, pelo coração, espontaneamente. Não, raciocina. Deus te chama junto com ele pensar. Deus é espiritual, Deus é espírito. Ele chama o seu espírito, fala com você através do espírito. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Não tem jeito. Uma coisa leva a outra. Se você quiser, Deus não te obriga. Deus não vai te obrigar. Mas, se você quiser e obedecer, aí, minha amiga, meu amigo, você vai comer do melhor dessa terra, do bem desta terra, de tudo de bom que Deus tem para te oferecer, a sua vida vai mudar. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escória, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça aos órfãos e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos exércitos:
o forte de Israel. Tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza. Tá vendo? Se você não se transformar, se converter, se não mudar seus maus caminhos, mudar suas intenções, suas atitudes, o próprio Deus vai vir e tomar a frente. O Deus vai vir e vai se vingar. Ele vai tomar partido dessa situação. Ele não vai aceitar, não, tá? Ele não vai deixar barato, ele não vai deixar por isso mesmo. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ok? Engano seu. Engano seu. E te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. E os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelo carvalho que cobiçaste, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como um carvalho ao qual caem as folhas, e como um jardim que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. E os ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então, dá uma relida aí em Isaías 1, e Deus ele vai falar com você ainda mais, tá? Se você não entendeu, assista novamente esse vídeo, pede direção ao Espírito Santo, que Deus ele vai estar falando com você. Profundamente, profundamente. Porque Deus ele não fala no raso. Ele conhece seu coração, ele conhece quem é você. Ele vai falar com você, mas é profundo. Deixa Deus falar. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Mas só vai fazer a obra na tua vida se você abrir teu coração, se você for sincero, se você for honesto. Ele não está aqui para te julgar. Eu não estou aqui para te julgar, e muito menos Deus. Deus não vai te julgar. Deus não vai pensar mal de você. Ele te conhece, ele sabe quem você é. Você só vai estar falando, só vai estar expondo para reconhecer quem você é diante dele e reconhecer quem ele é para você, tá? Então, é isso, versículos, o capítulo de hoje, né? Isaías 1. Espero que você entenda, reflita e faça aí o propósito que eu te falei lá do começo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilha com outras pessoas e deixa aqui o seu comentário se você vai fazer esse propósito, você já escreveu aí no papel o que você está passando, o que você está vivendo, e o Senhor dos Exércitos vai te ajudar a resolver esse problema, tá bom? Um grande beijo para você, fica com Deus. Tchau, tchau.